Boa noite a todos. Aqui é da equipe de segurança, do Comitê de Segurança, né? Nós vamos começar a apresentar para vocês o sistema de segurança, todas as propostas que foram analisadas por esse comitê, visando a implantação de um desses no nosso condomínio, tá bom? Vamos lá, vou tentar ser ágil, deve dar aí uns 25 minutos da apresentação. Qual o objetivo e as ações necessárias desse trabalho? Primeiro, é proteger as pessoas. Esse é o objetivo principal, né? Proteger as pessoas e o patrimônio dentro do local. O local, aí começam as explicações. O local onde hoje há em torno somente de 10% dos lotes em processo de construção das moradias. Não há nenhum morador fixo ainda no condomínio. Dar conhecimento aos proprietários das características fronteiriças do nosso condomínio, pois grande maioria desconhece estas. Da mesma forma, dar conhecimento a todos no tocante ao sistema de segurança atualmente vigente, o que nós temos aí dentro do condomínio. Implantar novo sistema ou atualizar o atual, sem que haja forte impacto no orçamento atual. Então, o primeiro, bem grande ali em negrito, é o objetivo, os demais são as ações que nós temos que fazer. Consequentemente, reduzir, via implantação do novo sistema, reduzir drasticamente nossa exposição aos acessos ocorridos recentemente em nossa área comum, e principalmente visando que a partir de junho, possivelmente, nós já teremos moradores no local. Então, o que hoje a gente considera meio urgente, porque tem pessoas invadindo para roubar ferramentas, a partir de junho já será um pouco mais complicado, porque nós vamos ter moradores aí, então pode ter invasão de residências, com familiares, tudo aí dentro. Então, dando conhecimento a vocês das áreas, esta é a área do condomínio, está grifada em vermelho, foi aproveitado de uma das apresentações, e aqui nós temos algumas características. Existe uma área compartilhando parede com chácaras ali no fundo, tem uma área de baixa circulação do lado direito, olhando da portaria para trás. Nós temos o acesso do condomínio do Világio Azuri, e do lado esquerdo nós temos um condomínio grande, já consolidado, que é o condomínio Fitos, com bastante moradores. Por conseguinte, é uma área de grande circulação de veículos e de transeuntes ali do lado. A outra, que não está assinalado, mas basta ver que dentro do nosso condomínio nós temos uma área grande aí de árvores. Lago, nós temos, dá para ver assim, 2 lagos e mais uma área grande aí de mata. E isso é um impeditivo para as monitorações eletrônicas, dependendo do sistema que é inserido. Da mesma forma, ele não está em 3D, nós temos aí alguns lugares mais altos e outros mais baixos, também impedindo a visão completa do condomínio, dependendo do local, tá? O que nós temos hoje aí no sistema de segurança atual dentro do condomínio? Nós contamos com cerca elétrica concertina em todo o perímetro do condomínio. Esta cerca, ela teve a sua capacidade elétrica subdimensionada, a qual atualmente não tem potência suficiente para dar choque no humilhante que tenta acessar a nossa área interna. Como nós sabemos disso? Muito fácil. O Regamonte, que faz parte do nosso comitê, ele visitou todo o perímetro, visitou também os vizinhos, pôs a mão na cerca e a cerca não deu nem cócega. Então ela está efetivamente subdimensionada a carga. Da mesma forma, do lado esquerdo, nós temos árvores e com chuvas, ventos, galhos e troncos caem sobre a mesma, sobre essa cerca, danificando sua estrutura e viabilizando seu uso a partir desse ponto. Temos foto, inclusive, de área onde tem um tronco em cima da cerca e está danificada. E não houve manutenção. Contávamos somente com um vigia volante para cobrir toda a área do condomínio. Quando começamos a ter esses processos de roubos aí interno, foi dobrado o número de vigia, foi colocado 2 para fazer essa monitoração. Correto? Então, há 2 vigias. Temos 17 câmeras fixas instaladas para fins de monitoramento. Porém, não há nenhuma câmera dome no condomínio. Para quem não sabe, câmeras dome são aquelas que a gente coloca de forma mais elevada, que dá quase uma visão de 360 graus. Na portaria,
temos um único monitor de 24 polegadas para monitoração dessas 17 câmeras, a qual também um problema é monitorada por um profissional não dedicado 100% na função, pois, além de atender eventuais acessos de veículos, visitantes, entregadores, tem que fazer a monitoração desse monitor. É lógico, não tem uma pessoa só na portaria, mas muitas vezes um está abrindo porta, outro está atendendo um cliente, e aí você tem que estar monitorando. É meio... Você tem um gap aí que pode te dar uma fragilidade muito grande em termos de monitoração por não ser dedicado. Área do condomínio. A área perimetral tem quase 4 metros, tem 3,5 quilômetros. É a área do perímetro, com características distintas. Nem todo o perímetro está desocupado em nossa vizinhança, principalmente na área dos fundos do condomínio, como nós vimos naquela foto. Do lado esquerdo, temos fronteira com uma via de grande mobilidade, que é o acesso do condomínio Fitos, e as demais áreas não há muito movimento de transeuntes ou veículos. As características internas, como citei, então nós temos existência de grandes áreas arborizadas que dificultam a visão de todo o espaço do nosso local, né? E também contra a topologia, pois não é totalmente plano. Feito isso, o que nós começamos a trabalhar? E nós tínhamos que verificar o que nós temos que priorizar para os nossos associados, os proprietários. Curto ou médio prazo? Então, essa foi um dilema já no início. Então, vamos lá. No curto prazo, certamente eu tenho um menor impacto orçamentário. Por quê? Porque o que visa? É a recuperação do sistema de cerca concertina eletrificada. Nós temos que fazer essa recuperação. Nós temos que fazer a troca da empresa de segurança, porque não estava funcionando, não estavam fazendo as vistorias e a manutenção. Caso citado da cerca concertina quebrada, em virtude de um tronco, e também da carga elétrica, que eles não testaram isso. Essa troca já foi realizada, tá? Nós trocamos, e a empresa atualmente em vigor lá é a SEG. Análise e melhoria do sistema de monitoração eletrônica. Melhoria considerável do processo de treinamento dos profissionais de áreas de segurança para monitoração e ações quando exigidas. Ou seja, o nosso sistema de monitoração eletrônica é falho, falta de recurso, monitor pequeno, e também os nossos funcionários não foram treinados para fazer esse tipo de atividade. Então, eles são porteiros e não tem esse treinamento que deveria ocorrer. Ou que deverá ocorrer, né? Nem deveria, deverá. A médio e longo prazo, certamente nós temos um maior impacto orçamentário. Por quê? Porque nós vamos colocar com maior proteção visando impedir acesso pela área fronteiriça. Melhoria considerável do sistema de monitoração eletrônica visual, né? Frente ao modelo atual. Maior capacidade de visualização da área perimetral e também da área interna do condomínio. Ações da Comissão de Segurança. O que nós fizemos? Com base nessas prioridades de curto e médio prazo, convidamos, acompanhamos, recebemos, analisamos e sanamos algumas dúvidas das propostas apresentadas por essas empresas especializadas em segurança patrimonial. Esta foi a função da Comissão de Segurança. Tá? Nós tivemos que fazer esse trabalho. E depois compilar os dados para apresentar a todos os demais proprietários para uma tomada de decisão, que é o que nós vamos tentar fazer hoje, com esse trabalho. Vamos lá. Responsabilidades definidas pela diretoria e pelo Comitê de Segurança para todas as propostas. Todos os trabalhos, mão de obra, para implantação da infraestrutura das propostas são de responsabilidade da empresa a ser contratada. Então, todos os trabalhos de colocação de poste, passar fios, instalar câmeras, tudo é deles. Todo o trabalho de monitoração do sistema a ser implantado será de responsabilidade do condomínio, inclusive ações pós-acionamento de alertas, tais como avisa, delegacia, pronto-socorro e outras correlatas. Isso foi quase que comum em todas as propostas. A empresa contratada deverá entregar um memorial de serviço e produtos, especificando claramente suas obrigações e responsabilidades, assim como identificando marca, modelo e quantidade de cada equipamento que integra o contrato firmado entre as partes. Justamente para evitar que a empresa fale que vai colocar, vamos pegar o contrato de uma das empresas, vou colocar 21 câmeras Hikvision, e na hora coloca 21 câmeras da Intelbras.
Então, isso é que a gente vai exigir que seja exatamente o que foi especificado em contrato. As empresas que não identificaram qual o modelo, marca e modelo do equipamento, elas serão obrigadas a fornecer antes da assinatura de um contrato. Propostas com ação de curto prazo. Então, nós vamos agora entrar nas análises. A SEG Segurança, que foi contratada recentemente, o que ela propõe? Ela se propõe a orçar prioritariamente a cerca elétrica concertina, contemplando tão somente uma câmera dome a ser fixada na entrada do condomínio. A quantidade de câmera contemplada, uma única modelo dome, certamente não conseguirá abranger todo o perímetro do condomínio, possivelmente abrangendo tão somente as rotatórias frontal e interna. Pontos polêmicos aí que nós temos que definir com ela. Não é especificado o modelo, tampouco a distância de IR informado desse equipamento, que é essa câmera dome. Não é citado na proposta a responsabilidade da contratada e tampouco a dimensão do poste para essa instalação da câmera dome. Tudo bem? Então, nós temos 17 câmeras no condomínio, eles vão instalar uma câmera dome que vai se integrar com esses 17. Mas tem esses probleminhas. É citado instalação de sirenes audiovisuais de alta potência, se não me engano são 6. Porém, não é especificado marca e modelo dessas também, e qual o sistema para monitoração visual desses alertas disparados pelas sirenes. Ou seja, ela é audiovisual. Nós temos que saber na parte do áudio onde vão ficar esses falantes, né, essas sirenes, e também, da mesma forma, a parte visual. Ou essas sirenes audiovisuais, elas serão disparadas pela câmera. Então, todas as nossas câmeras têm que ter um IR para constatar a invasão e vai ver o disparo. A câmera dome, certamente uma única, não consegue pegar todo o perímetro. Então, aí é bem, desculpe o termo, bem ralo, em termos de segurança visual. Prosseguindo, com ela, inclusive, com a SEG Segurança, não é citado absolutamente nada sobre o sistema de monitoração a saber. Nada. O sistema computacional, o PC, o sistema operacional, o sistema de monitoramento, NoBrick, monitor, o qual, pela proposta, parece ser único para uma câmera. Não pode, nós estamos 17. Então, certamente, a câmera deles vai ter que ser incorporada ao nosso sistema. E aí a gente não tem um aumento da capacidade desse sistema que nós temos hoje e continuamos com um monitor de 24 polegadas. Então, a gente vai ter que mexer nisso. Como não é citado o marca e modelo da câmera dome, temos que exigir da SEG que a câmera a ser instalada seja compatível com o sistema de monitoração do condomínio. Nós já temos lá um sistema de monitoração. Essa câmera tem que ser compatível. Importante. A empresa SEG apresentou esta proposta, curto prazo, porém, ela montou um kit de ações posteriores para implantação de acordo com demanda do condomínio, exceto a cerca perimetral de fibra ótica. Então, eles podem colocar mais câmeras, podem colocar vigias, mas esse tipo de pontos eles deixaram para depois. Eles atacaram primeiro, já que eles estão lá, o conserto e recuperação da câmera concertina e a colocação de uma câmera dome. Propostas com outra, Grupo MS, câmeras de vigilância. A quantidade de câmeras que eles estão contemplando são 21, e suas capacidades de observação certamente não conseguirão abranger todo o perímetro mais exposto do condomínio. Por quê? Porque a distância de IR informada desses equipamentos é baixo, principalmente as câmeras domes contempladas, 20 metros. O condomínio será responsável pela implementação dos recursos necessários para acompanhamento da monitoração, arcando inclusive com seu custo, a saber, o que eles propõem? Que nós tenhamos 2 monitores, um PC completo i7 com 16 de RAM, SSD de 240, placa de vídeo 4 GB, plataforma, sistema operacional Windows 10, 11, internet e energia elétrica. Tudo isso a nosso custo do condomínio. Eles não colocam isso como custo deles. Eles pedem para a gente colocar à disposição. Prosseguindo. Grupo MS, também o mesmo do anterior. Nessa proposta, podemos inferir, já vendo tudo, que eles também não terão nenhuma ação na cerca elétrica concertina. Portanto, como trata só de um sistema de monitoração visual por câmeras, essas cercas também deverão ser consertadas para impedir o acesso externo. É isso que eu estou colocando aqui. Nessa proposta, podemos inferir que também teremos necessidade de reparar completamente as cercas. A proposta deles não contempla a cerca, tá?
importante, aí vem um resumo. Certamente, analisando essa proposta, a proposta da empresa segue, estas não são concorrentes, e sim complementares, pois a SEG visa mais, nessa primeira etapa, a recuperação e manutenção da cerca elétrica concertina e sua estrutura energética, e a proposta do Grupo MS visa somente vigilância eletrônica via aumento do número de câmeras de segurança. Então, as duas são complementares, tem que juntar uma e outra para a gente ter um pouco mais de segurança. O custo já começa a aumentar. Se eu vier para a SEG e pedir para ela fazer um complemento numa segunda, no kit dela, só de aumento de câmeras, dificilmente os valores aí vão ficar diferentes da somatória. Creio, né? Eu não sou especialista na área de segurança, mas creio eu. Propostas com alcance de curto prazo ainda. Outra empresa foi uma empresa chamada Chefia. Nessa, diversas dúvidas surgiram quanto ao escopo do projeto. Essa foi a primeira empresa, pelo menos, que nós que não somos da diretoria não tivemos acesso. Ela também fala da instalação de 21 câmeras. A quantidade de câmeras contempladas e sua capacidade de observação certamente não conseguirão abranger todo o perímetro mais exposto do condomínio. Por quê? Justamente pelo mesmo motivo. A distância de R informaticamente é baixo, principalmente as câmeras DOMES contempladas, 20 metros. A altura dos postes para me instalar essas câmeras parece serem muito baixas para alguns pontos informados. Ela coloca, se não me engano, 4 metros, 5, o que é baixo quando você tem uma floresta na tua frente, né? Não contempla a quantidade e custo dos aparelhos de monitoração a serem utilizados no condomínio. Não especifica modelos de câmeras e tampouco o sistema utilizado para a monitoração e seus recursos ou possível integração desses ao sistema de monitoração atualmente em uso no condomínio. Da mesma forma que os anteriores, né? Ela não coloca os custos dos aparelhos. Agora, essa parte de não contemplar a quantidade, na verdade, é uma coisa que ela coloca. Ela coloca, se não me engano, são 6 ou 7 câmeras, são 6 câmeras DOMES e o restante são câmeras IP. Então, só para vocês terem uma ideia, naquela área onde tem bastante fluxo de movimento do FITOS, ela coloca uma câmera DOME no meio daquela parede toda, né, com 2 câmeras, uma para cada lado. Então, você vê que o IR delas, vamos imaginar que a câmera DOME tem 60 metros, o IR dela, e as outras tem 20 metros. Conclusão, estão todas grudadas uma do lado do outro, com uma DOME em cima, pelo desenho, não consegue pegar toda a área frontal com condomínio FITOS para nos dar garantia. É muito baixo. Nesta proposta também podemos inferir que teremos necessidade de reparar completamente as cercas elétricas consentinas. Redundante. Então ela só visa a parte de monitoração eletrônica de câmeras e aí entra naquele caso, né? A proposta segue com a proposta chefias, elas são complementares e não concorrentes entre si. Agora nós vamos para a proposta da ASA. A ASA já é longo prazo, médio e longo prazo, apesar que a proposta parece ser de curto prazo, que eles são rápidos para instalar. Então, eles primeiro vieram aqui na empresa, aqui no condomínio, e fizeram uma proposta, que é isso aí, ó, as características primeiro. Eles instalaram 97 câmeras IP, 3 câmeras DOME, 6 postes, 3 postes de 12 metros para as câmeras Bullet, Speed DOME, 89 suporte L para câmeras nos muros, 13 racks, 10... Tudo isso aqui foi o que eles apresentaram. O custo foi um custo alto. Foi um custo representativo. Aí foi pedido pelos membros que participaram da primeira visita da ASA para que ela refizesse essa proposta frente à nossa necessidade, que era o menor impacto possível dentro do nosso orçamento. Então aqui não é fazer sem impacto no orçamento anual. Aqui é fazer com o menor impacto no orçamento de aumento, porque quando você fala em segurança, saiba, tudo é caro. Aí eles vieram e fizeram uma segunda proposta, onde a alteração principal estão aqui, ó. As câmeras, onde está em azul, houve redução ou aumento. Pode ver que eles aumentam a câmera DOME, diminuem as câmeras IP, aumenta a poste, diminui poste. Tá aí, ó. Suporte são menos câmeras, os racks são menos câmeras, suíte, 8 portas, tudo isso aí vai sendo diminuído porque são menos equipamentos ligados nessa segunda proposta.
Custo previsto no condomínio, R$ 170 mensais, e o custo previsto no condomínio, R$ 102,90 mensal. Vocês estão vendo esses números, depois nós vamos ver os demais, tá? Eu estou colocando aqui, que é para vocês verificarem já o que é uma proposta de um processo, de um projeto de segurança muito mais amplo. Vamos lá entrar na proposta da ASA primeiro. Então, o grupo ASA, que é a antiga Vianet aqui de Itupeva, já foi adquirida pela ASA, o que eles falam? A proposta apresentada fica expressa que ao final do contrato, importante, todos os equipamentos instalados pelo grupo ASA em nosso condomínio serão repassados sem custo para nosso patrimônio. É a única que deu essa condição na proposta apresentada. Então, tudo isso que eles estão falando, 65 câmeras, 4 dome, tudo isso, ao final do contrato, isso passa a ser do condomínio. Isso é um grande atrativo, não tem custo nenhum, porém, temos que ter ciência também de que na área de segurança, assim como na área de eletrônica, as melhorias são muito grandes e muito rápidas, muito ágeis. Mas como estão apresentando equipamentos de ponta, certamente daqui a 5 anos esses equipamentos ainda serão muito válidos, tá? Dúvidas surgiram também nessa proposta da ASA. Eles citam, né? Essa aqui não é uma dúvida, eles citam que a poda e o replantio não faz parte do escopo do projeto deles, então isso é custo condomínio. Da mesma forma, os geradores de energia para todo esse sistema que eles propõem, também custo do condomínio. Porém, para deixar claro alguns pontos, assinalei abaixo alguns que podem trazer dúvidas aos condôminos que participarão da Assembleia, ou seja, hoje podemos ter essas dúvidas. No orçamento, o custo dos operadores supervisores, são de responsabilidade do condomínio. Porém, por fazer uso de sistema de monitoração diferente do atualmente em uso, estes profissionais deverão ser treinados para uso. O custo desse treinamento deverá estar contemplado no valor da proposta, correto? Então, eu acredito que pelo valor que eles estão apresentando, e pelo sistema deles que eles estão implementando, eles têm que ter a responsabilidade de pegar esses recursos, já que não são deles, são nossos, e treinar. Quem são esses recursos? Nós teremos que ter um operador dedicado, não mais no sistema que nós temos hoje. O supervisor, possivelmente, né, poderá ser, um exemplo, o Lucas, ele faz uma supervisão diária, passa lá, faz uma supervisão em cima do que foi identificado. E os gerentes são a própria diretoria do condomínio. Então, todo diretor do condomínio terá acesso ao sistema de monitoramento. Tá bom? Possivelmente isso seja até interligado com a própria celular da pessoa. Mas um recurso, obrigatoriamente, nós temos que ter, porque com esse projeto, com o número de monitores, de câmeras, não tem como a pessoa ficar dispersa. Também no grupo ASA, o que nós teremos? Eu tenho que clicar aqui. No tocante ao cabeamento de fibra ótica, a administração do condomínio também necessita definir o custo para a implementação de fornecimento de pontos de energia para a ligação dos equipamentos nos locais necessários para o projeto. Então, esses pontos têm que ficar a 100 metros de cada rack. A limpeza e poda de vegetação, que eles já colocaram que não serão deles, né, onde vai ser instaladas as novas câmeras no perímetro. E a poda e o replantio. Se tiver que podar e replantar, nós temos que fazer isso. E a integração com sistemas eletrônicos existentes, ou seja, nós já temos 17 câmeras. Serão complementadas com mais 65, mais todas essas câmeras que eles falaram. As nossas câmeras certamente deverão integrar a esse sistema, se possível. E, se necessário, geradores de energia. É bom entender que as nossas câmeras elas podem ser integradas desde que elas sejam em POI, porque o que está sendo implantado pela ASA é POI. Tá? O que é POI? A energia ela vem pelo próprio cabo de fibra, cabo de rede, né? A rede interna faz a eletrificação também. A outra proposta de médio e curto prazo é do grupo Polo Empresarial. Essa aqui já difere um pouco da ASA. A proposta visa implantação de monitoramento perimetral através de fibra ótica e instalação somente de 6 câmeras dome.
A implantação da monitoração por fibra ótica é por fase, faixa de muro perimetral, sendo que a proposta visa tão somente a fase 2, podendo ser implementadas as demais conforme demanda do condomínio, pois cabeamento implantado contempla as demais fases, ou seja, a integridade do perímetro. Eles vão passar cabo em todo o perímetro, mas somente uma fase vai estar interligada nesse momento. Sua proposta tem duas modalidades de custos e prazos diferenciados de contratação, a saber. A primeira é locação dos equipamentos. Então ele faz a locação de todos os equipamentos, monitoramento perimetral e também as câmeras DOMES. E a segunda é a venda, na qual o condomínio adquire os equipamentos citados por um valor superior a R$500 mil e firma contrato de manutenção mensal para correto funcionamento do sistema implantado. Não é somente a câmera e nem o monitoramento perimetral de fibra. Você tem toda a parte de rack, você tem toda a parte de servidor, toda a infraestrutura que eles têm que montar, nós compramos e passa a ser nosso. E aí eles fazem um contrato de manutenção mensal para correto funcionamento. Essa modalidade ela está descartada das análises efetuadas, devido ao alto valor inicial e também haver custo de manutenção mensal. Ou seja, a gente investe mais de R$500 mil e depois nós temos que ficar mantendo a manutenção desses valores. Portanto, a nossa análise visa tão somente a parte de locação dos equipamentos. A proposta de locação, que é muito similar ao da ASA, onde há um repasse de um valor mensal nesse custo dessa instalação, com a diferença que no final o deles é locação e o outro repassa tudo. Também no grupo Polo Empresarial, a empresa coloca que o transporte das imagens do sistema de captação para a estação de armazenamento são de responsabilidade do condomínio. Olha, isso aí é novo. Tudo que for gerado de imagem tem que ser transmitido por um servidor, e este servidor, assim como a máquina que está lá para captar isso e guardar, é de responsabilidade do condomínio. Logo, necessário, nós temos que aferir a necessidade de expansão da estrutura para esse fim, assim como nossa responsabilidade em integrar o sistema de monitoração, pois não insere esses como sua responsabilidade, mas a limite ser possível. Então, eles têm um sistema para monitoração desse cabeamento de fibra ótica, AdSense, e ele tem que ser integrado com o nosso sistema de monitoração, né? E a gente tem que ver se é compatível. Eles falam que possivelmente seja, mas nós temos que ver. Mas também tem um custo aí bem grande para a gente gerar a captação e a estocagem dessas imagens aí, que não faz parte do escopo do grupo Polo Empresarial. Então, foi citado nessa apresentação da proposta pela Polo que, se contratado na modalidade locação, preste atenção nisso, ao final do contrato, não havendo sua renovação, os equipamentos poderão ser adquiridos pelo condomínio pelo valor de mercado, ao contrário do grupo ASA, que cede tudo sem custo. Esta não, ela loca tudo e no final do contrato é um comodato, ela deixa lá para o comodato e no final do contrato a gente pode comprar. Não é nem leasing, a gente compra pelo valor de mercado, morreu o assunto. E o valor é altíssimo, né? Vamos lá, propostas com alcance de curto e médio prazo. Também, né, dentro desse de curto e médio prazo, nós recebemos, foi a primeira, assim, mais abrangente, foi a empresa do senhor Davi Fernandes. Esse profissional, ele fez uma boa apresentação online de sua empresa, seus títulos e prêmios, assim como da proposta de trabalho, que é dividida em 7 etapas. É muito abrangente. Porém, ele foi descartado. Por quê? Questionado se tinha visitado o condomínio, disse que não era necessário para a apresentação da proposta ser apresentada. A própria experiência dele frente às demandas do condomínio já levava ele a saber o que tinha que ser implementado, mesmo desconhecendo o que nós temos de infraestrutura já instalada. Tendo interesse do Comitê de Segurança ou da diretoria, haveria a cobrança de um valor de R$ 3.500 para a realização dessa visita. Ou seja, questionado se ele não foi visitado, ele falou que não, mas ele poderia visitar, mediante o pagamento de R$ 3.500. Posteriormente, através de um outro contato, que eu não me recordo que isso foi colocado naquela reunião, foi colocado que a proposta para fazer a elaboração final dessa proposta de 7 etapas teria um custo de R$ 15.000 inicial para a elaboração da mesma. Ou seja,
já começávamos com um gasto inicial de R$ 18.500 só para nós termos um projeto. Então, vislumbrando tudo isso, nós tivemos uma reunião depois do online, onde um dos membros colocou a sua inconformidade com essa postura de não vir visitar e só vir mediante pagamento. E os demais também verificando que isso não era uma coisa muito sensata, ele foi descartado. Por isso, e também por uma forte tendência de custo total seria muito superior aos demais. Aí é uma suposição. Suposição do quê? Advindo das primeiras colocações, que para a visita tinha um custo e para a elaboração do projeto tinha um segundo custo. Portanto, só a magnitude disso já dava um diferencial muito grande frente às anteriores. Voltando para as análises, agora vem um comparativo das propostas. Curto prazo. Quais são os pontos positivos? O baixo custo de implementação. Uma das propostas pode ser implementada com uso de reserva de fundo, praticamente, que é a da SEG. Rapidez na implementação, aproveitamento de grande parte da estrutura atual. Curto e médio prazo, as mais incrementadas. Os prós dessa parte. Cobertura muito maior na segurança patrimonial. Aumento do sistema de monitoração eletrônica interna e externa. Aumento considerável na proteção e invasão pela área externa do condomínio. É bom vocês entenderem, desculpe colocar uma coisa que não está aqui na proposta. Na consentina, eu faço, teoricamente, a proteção para a invasão externa por cima. Mas o que nós tivemos recentemente no condomínio é a invasão por baixo, pelo meio. O cara quebra, ela não dispara. E eu não tenho câmeras suficientes para pegar, eu não tenho vigias passando toda hora, e aí o cara entra por dentro e faz o roubo, pode, a partir de junho, entrar dentro das casas das pessoas. Na de médio prazo já é diferente, a parede toda é cercada por fibra ótica, então se o cara vier correndo e pular, vai fazer a vibração, vai disparar. Se o cara vier no muro e dar uma porrada no muro, vai disparar. Se o cara vier com uma tábua de prancha, porque a consentina tem isso, né? Você pode vir com uma prancha de madeira grande, você coloca ela em cima da consentina, você estraga, que nem o tronco estraga, você sobe pela prancha, pula para o outro lado e vice-versa. No sistema de fibra ótica não existe isso. Portanto, adotando um sistema de fibra ótica, teoricamente você não precisa investir na parte de concertina. Não haveria esta necessidade. Tá? Agora nós vamos aos contra dessas propostas. No curto prazo, temos baixo poder de monitoração eletrônica interna e externa, não impede a continuidade do acesso ao espaço interno via rompimento da parte inferior. O condomínio irá arcar com grande parte dos custos de implantação e monitoramento em alguma das propostas mais abrangentes. E as empresas participantes também não poderão atender demandas futuras, porém não contam com podem, mas não contam com o sistema de monitoração por cabos óticos. Então, se a gente no futuro quiser dar um passo com elas, não é possível. Já as demais, que é a Apollo e a ASA, é um aumento considerável no custo mês do valor do condomínio mensal. Isso é fato. Posso garantir para vocês que é fato mesmo, porque as câmeras são câmeras caras. Então aí estão os preços. A SEG Segurança, ela nos cobra 50.670, que pode ser pago em 6 vezes. Além disso, mais um custo mensal de 2.100. Para quê? Só para o conserto e recuperação das cercas consentina no sistema elétrico. É só isso. Não há garantia em caixa de carga elétrica ou vandalismo. E a manutenção mensal. O Grupo MS me cobra 98 mil. Por quê? Por causa das 21 câmeras, uma câmera Dome. Ela não cita se há pagamento por eventual manutenção mensal. Ela só fala do valor de investimento, 98 mil. Não mexe na câmera serpentina, tá? Então vocês têm que somar esses dois valores aí. O Grupo Chefia, a mesma coisa. É muito menos abrangente também que o Grupo MS, mas ela inclui 38.100 de custo. E engraçado, ela coloca ali um pagamento mensal de no mínimo R$ 9.800 por mês, que é a pessoa que vai fazer a monitoração do sistema. Mas tem um investimento aqui de 38.100 e nós temos que pagar isso aqui, os 50. E esta é aquela que teve poucas câmeras que eu citei, câmeras baixas, postes muito baixos, e as câmeras são juntas, pelo desenho deles,
olhando uma para um lado, outra para o outro, são fixas, né? E uma câmera dome no meio. Então, naquela área de maior fluxo, ali já fica claro que não dá uma cobertura muito grande, mas é uma das propostas que nós podemos analisar. Aumenta o nível de segurança desde que a gente tenha o primeiro item contemplado, que é pagar a concertina também, porque só ela sem a concertina é nada. Prosseguindo. Curto e médio prazo. Então agora a gente entra nas duas mais caras. Uma a gente já colocou. No projeto ASA, o custo mensal é R$ 42.500, repassando isso para o condomínio dá R$ 102,90 a mais no nosso condomínio. Mais manutenção, suporte e reposição de tudo que foi instalado proativa é deles. Está incluso essa manutenção, suporte e reposição de máquinas. Já o projeto Polo é metade, tem R$ 20.525 mensal. Então o valor repassado é R$ 49,69. Importante para a gente poder equiparar os dois. Para manter equidade, o valor da Polo está em contrato de 60 meses, idêntico à proposta pela ASA. Para vocês entenderem, dá uma paradinha aqui. O projeto Polo ele colocou um custo mensal mais ou menos de R$ 35.000 mês, se eu fizer um contrato de 2 anos, de 24 meses. E o valor vai descendo, se de 24 passa para 36, de 36 para 48, de 48 para 60. Em 60 ele chega a 20 mil. Então são 5 anos pagando 46,69 para eles, pelo projeto, com muito menos câmeras, é uma câmera dome, se não me engano. E apesar da similaridade das propostas, elas têm diferenças grandes, a saber, a abrangência integral na ASA e parcial na Polo. Ou seja, a abrangência da cerca eletrônica por fibra ótica, na ASA pega de ponta a ponta. Na Polo, ela divide ali em 3 ou 4 eixos, fases, né? Então, só está contemplando a fase 2, está bem claro isso. Fase 2. Possivelmente, quem tiver dúvida, o Rômulo talvez tenha como explicar essa parte da fase 2. Inexistência de câmera IP fixa na proposta Polo, ou seja, apesar do alto custo, ela não instala nenhuma câmera fixa, sendo que a ASA instala 65 câmeras fixas, Hikvision. Cessão dos equipamentos ao condomínio ao final do contrato a ser firmado com a ASA e com a Polo, sua aquisição por valor de mercado. Então, na ASA, lá na frente, depois de 5 anos, nós podemos nós mesmos incorporar tudo e só manter com eles um contrato de manutenção, sem os equipamentos, aí o custo certamente desaba. Mas até 5 anos tem esse valor meio pesado aí. Vamos lá, prosseguindo. Considerações finais. Vigilância de monitoração. Será mantida a utilização dos vigilantes motorizados para a interna? Acredito que sim, 2 motorizados. Se positivo, qual o regime de trabalho e da ronda desses vigilantes? Aí tem que ver, né? 2 não dá para fazer o regime de 24/7. Então, possivelmente, esses vigilantes ficam mais no período noturno. Havendo aumento desses ao modelo atualmente vigente, qual o impacto dessas novas contratações para os condôminos proprietários? Então, se houver aumento, nós temos que quantificar isso para vocês. Área de acesso ao condomínio. Estará contemplado o treinamento dos profissionais que cuidam da área de acesso ao condomínio? Parto do pressuposto que sim. Na ASA, certamente, nas demais, naquelas que têm algum sistema à parte, tipo da Polo e uma das outras que foi contemplada. O restante não, da Concertina não, que é a SEG, eu acho que é da Cefia não. O custo será arcado pelo valor da construção do condomínio? Isso aqui é uma coisa que nós temos que exigir, nós estamos pagando. Eu acho que a gente tem que exigir dessas empresas que elas dêem um treinamento para o nosso profissional. O treinamento para vigilantes e outros profissionais de controle de acesso, e idem acima para caso de invasão a domicílio, e a criação de um manual para a utilização desse em caso de invasão, seja acionando diretoria, pronto-socorro, central de monitoramento, por exemplo. Esse manual também tem que ser entregue para cada um dos proprietários de condomínio terem suas casas. No caso de qualquer sinistro, a pessoa pode
está ligando, ou se vê um sinistro na casa da frente, ele mesmo pode estar acionando muitas vezes. Tá aqui, ó. Final já na parte azul, se vocês puderem ler pelo menos a parte de cima para ficar mais fácil. Áreas de muros coladas com terrenos vizinhos. As câmeras fixas deverão evitar monitorar terrenos desses, visando não haver queixas de invasão de privacidade. Ou seja, as câmeras lá no fundo, elas têm que ficar focadas na parte do muro para dentro, não pode ficar para fora, porque senão o vizinho pode vir para lá que está pegando a área dele e sair invasão de privacidade. Isso pode gerar algum processo para nosso condomínio. E no tocante aos rasgos, né, nos muros para passar o escapamento óptico, nessas áreas esses deverão ser feitos, não sei se todos, mas prioritariamente pela área interna, não impactando os vizinhos. E nem a parte que tem as pessoas passando na rua. Então, se dá para rasgar por dentro, rasga-se por dentro, desde que o rasgo não impacte na queda do muro. Então, por fim, certamente, de todas, a ASA tem a melhor proposta para minimizar problemas com segurança de nosso patrimônio residencial. Porém, a máxima para que a gente tenha isso bem claro é essa aqui, ó. Qualidade tem preço, e em segurança este é alto. Porém, muito baixo quando o risco é nossa vida e de nossos familiares ou bens patrimoniais. Então, isso é o fechamento. Nós temos que verificar o que nos importa. Se é somente consertar a cerca e ficar com risco de invasão por baixo, se aumentar um pouco mais das câmeras de vigilância que nós temos, que não vai dar a cobertura total, não dá, pela própria dimensão da visualização da câmera, do IR, né? E também a parte mais pesada, que aí sim você cerca todo o condomínio por baixo e você insere um monte de câmeras que te dão uma cobertura muito ampla, muito ampla. Tá bom? É isso, pessoal. Agora nós podemos debater porque acabou a apresentação. Muito obrigado, um abraço. Ficou mais longo do que eu imaginei, deu 41 minutos. É isso. Ai.